Olá, sejam bem-vindos ao novo canal, eu sou Marli. Hoje eu vou falar a respeito da reprodução das angiospermas. Bom, antes de entrar nesse assunto específico, é necessário vocês saberem das características que diferenciam esse grupo de plantas dos demais grupos anteriores que já foram falados em outras aulas. Bom, as angiospermas é um grande grupo, bem diversificado, apresentam plantas de tamanhos, cores e formas diferentes. Isso tem uma explicação em razão de duas novidades evolutivas, as quais favoreceram o domínio dessas plantas no ambiente terrestre. No caso, a formação da flor, que é uma estrutura fundamental na reprodução, e também a formação do fruto, que garantiu a proteção da semente e favoreceu na dispersão. Além dessas duas novidades evolutivas, não poderia deixar de comentar no processo de polinização, que neste grupo de plantas ocorre por diferentes agentes, na maioria das vezes pelos insetos, mas também pode ser pelas aves, pelos morcegos, os humanos e também pelos fatores abióticos, que são a água e o vento. Bom, este grande grupo, ele também está classificado em monocotiledôneas e eudicotiledôneas, mas a respeito dessa classificação ainda vai ter uma aula à parte. Bom, então agora vamos para a reprodução dessas plantas. Observem esse desenho que eu fiz. É uma flor, ela apresenta as partes, é uma flor completa. Na parte de baixo tem o pedúnculo, que também pode se falar uma haste. Mais acima tem o receptáculo, que é uma parte um pouco dilatada. Tem essas folhas, geralmente são na cor verde, que são chamadas de sépalas, e as sépalas, o conjunto delas é chamado de cálice. Tem as pétalas, o conjunto de pétalas é chamado de corola. A parte masculina, que é o estame, que é formado pela antera e pelo filete. A parte feminina, que é toda essa estrutura aqui, eu não coloquei o nome para poder não tumultuar muito, não confundir o desenho. Eu coloquei aqui embaixo. Também pode-se falar a parte feminina, que é o carpelo, que é formado pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário. Bom, o estigma, essa parte aqui de cima, a comunicação do estigma para essa parte aqui mais dilatada, que é o ovário, é feita pelo estilete. Agora vamos para a parte de transformação que ocorre dentro da estrutura masculina e da estrutura feminina. Bom, aqui eu fiz uma projeção da antera, que é uma estrutura muito importante. Observem aqui nesse desenho, é como se tivesse feito um corte transversal, e dentro de cada antera existem sacos polínicos que correspondem aos microsporângios. Dentro de cada saco polínico existem células precursoras, que são células mães, que elas vão ser responsáveis pela formação dos micrósporos. Esses micrósporos, eles são resultados de uma meiose que ocorreu por essas células mães. Então, esses micrósporos formados, que são os esporos masculinos, eles são N-haploides. E cada micrósporo, ele vai sofrer mitose e se desenvolver nessa estrutura aqui arredondada, que é chamada de grão de pólen, que contém duas células importantes: a célula vegetativa, a célula do tubo, e a célula geradora. Mais à frente vocês vão entender a função de cada uma. Bom, agora vamos para a parte feminina. Essa parte aqui mais dilatada, que é o ovário, no seu interior tem um óvulo que, por sua vez, tem a célula precursora, que também vai ocorrer a meiose, que vai formar os 4 megásporos, que são os esporos femininos. Sendo que 3 vão se degenerar, apenas um, que é esse maior, ele vai sofrer mitoses, que é o megásporo funcional. Esse megásporo funcional, melhor dizendo, ele vai sofrer 3 mitoses sucessivas, que vai formar essa estrutura aqui no interior do óvulo, formando 7 células. 3 próximas à micrópila, a do meio é o gameta feminino, a osfera, as 2 ao lado são as sinérgides, mais acima, no lado oposto, tem as 3 antípodas, e no meio os 2 núcleos polares que estão dentro dessa célula maior, a célula central. Bom, então, até aqui vocês compreendem como formou
essa estrutura aqui com essas 7 células, que também a gente pode dizer que é o gametófito feminino ou saco embrionário. Como falei anteriormente, nesse grupo de plantas ocorre a polinização por diferentes agentes, na grande maioria pelos insetos. Eu usei como exemplo a abelha. Em certo momento, o grão de pólen ele vai cair na estrutura feminina, precisamente no estigma, e vai se desenvolver um tubo polínico, que é esse caminho, no caso, todo em azul. Esse tubo polínico ele é formado a partir da célula do tubo, a célula vegetativa. E também vão passar as células espermáticas ou gametas masculinos, que no caso são 2, que foram formados pela célula geradora. Neste caso, um gameta ele vai chegar ao encontro, vai fundir ao gameta feminino, que é a oosfera, vai formar um zigoto 2N diploide, e esse zigoto vai sofrer mitose e se desenvolver no embrião. O outro gameta ele vai fecundar essa célula central, fundindo a esses 2 núcleos polares, formando uma célula triploide, e essa célula triploide ela também vai sofrer mitose e se desenvolver no tecido endosperma triploide, que é essa estrutura aqui. Bom, então observem, que é um detalhe muito importante, que ocorreu uma dupla fecundação, que é uma característica importante nesse grupo de plantas. E após a fecundação, o óvulo ele vai se desenvolver nessa estrutura, que é a semente, que contém um embrião, e esse embrião ele é nutrido por esse tecido endosperma, que ele oferece todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento desse embrião, e posteriormente, o desenvolvimento do ovário vai formar essa estrutura aqui, que é o fruto, e em certos momentos, animais vão se alimentar desse fruto, a semente caindo em um local favorável, vai germinar numa nova plantinha, que por sua vez vai se desenvolver numa planta adulta, e que posteriormente vai formar essa estrutura que é a flor, e daí inicia-se novamente o ciclo. Bom, antes de finalizar essa aula, eu quero fazer uma observação que vocês se atentem às características desse grupo de plantas que são bem cobradas em provas. No caso, a formação da flor, a formação do fruto, a dupla fecundação e o tecido endosperma triploide. Bom, gente, finalizo a aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, se inscrevam no canal, que assim vocês vão estar fortalecendo. Compartilhe esse conhecimento e até mais. Tchau, tchau!